Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nessa quarta-feira, 11 de outubro de 2023, aconteceu na cidade de São Paulo a Assembleia Geral dos Estudantes da USP, a Universidade de São Paulo. Essa Assembleia optou pela continuidade da greve dos estudantes, que já está acontecendo aí faz algumas semanas. Nós do Mesa de Debates estamos fazendo a cobertura desse processo de lutas, temos bastante material no canal aí para informar e trazer contribuições ao debate para quem se interessar. E fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar durante essa assembleia. Eu estou aqui com o Guilherme da JCA, constrói o SEGE também, o Centro Acadêmico da Geografia. E eu queria saber o seguinte, começou agora há pouco, né, a Assembleia mesmo, depois dos informes. Vocês já estão aí com algum posicionamento com relação a continuar a greve ou continuar a luta talvez de outra forma, que não seja necessariamente pela greve, até conquistar as reivindicações? A gente soltou uma nota hoje, na verdade, faz algumas horas já, debatendo qual que é o nosso acúmulo sobre aqui, né? A gente considera que, objetivamente, em alguns termos, a greve perdeu um pouco de força, porque em alguns institutos, alguns cursos conseguiram algumas vitórias parciais com as suas diretorias, mas também estavam sofrendo problemas e ataques com os professores, com as direções das suas unidades, né? Essa greve, apesar de ela ser uma greve geral, ela se construiu em cada unidade pelas suas próprias pautas, né? Não houve uma pauta que unificou todas as questões e as necessidades da USP, né? Então, nisso ela teve um retrocesso. Só que ele não é perene, ainda existe muita força para lutar, especialmente aqui na FEFELESH, mas nesses cursos também, em que não estão recuando porque conseguiram conquistas parciais, mas têm possibilidade de voltar, porque tem força ainda, porque foram reprimidos pelas suas direções e conseguem se centralizar por aqui. Entendendo que tem força, a gente entende de que o que acontece hoje na reitoria não é pontual. Não é que faltam professores, não é que falta verba. A reitoria tem um caixa imenso, na verdade, né? O que falta é uma política. Eles têm um projeto de universidade que a ADUSP, a Associação de Professores de Docentes, denuncia desde os anos 90, e é o debate do Centusp hoje também, que é se abrir para o capital financeiro. Né, as fundações aqui na USP, ligadas aos institutos, tinham esse papel. Faziam lobby com a reitoria para garantir que as empresas conseguissem acessar aqui, mesmo que isso não fosse legal às vezes, por exemplo, né? Eles conseguem esse caminho por fora. O último ato da gestão do Varran foi em dezembro de 2021, foi uma portaria que colocava a inovação e o empreendedorismo, mas inovação, na verdade, que eu acho que é só, no mesmo patamar do tripé universitário, que é pesquisa, ensino e extensão. E incentivava a participação como sócio minoritário da USP em parcerias público-privadas. E aí é o que a gente vê, o Santander bota umas bolsas aqui, o BTG Pactual construiu uma universidade aqui, mas o que eles apropriam de verba é muito maior. Eles têm contratos inteiros com professores, o professor vende alma, o professor tem que fazer propaganda para o Santander para manter a bolsa de pesquisa, né? Então, eles entram por esses caminhos e refuncionalizam a universidade, é isso que a gente entende. Eles transformam a universidade em que sentido? O conteúdo que está sendo produzido aqui deixa de ser público e coletivo e passa a ser eles que ditam, porque aí eles conseguem definir quem vai ter bolsa de pesquisa e tal. E a política de corte de gastos, por exemplo, no CRUSP da reitoria está aí, corta gastos de um lugar para transferir para essas empresas, né? Então, a gente pode conseguir alguns professores, pode conseguir algumas bolsas, e assim, a gente estava no retrocesso há mais de 10 anos. Faz 10 anos que a gente não tem reprodução, desde 2014, 9 anos. Mas isso não é suficiente. Em que sentido? De que não resolve os problemas de longo prazo. A nossa luta é o que a gente está pautando especialmente, é a volta do gatilho automático de contratações, ou seja, um professor morreu, aposentou, a vaga vem na hora para a unidade. Hoje em dia isso não acontece, essa verba fica perdida e às vezes vai parar na reitoria, vai parar num convênio privado, esse tipo de coisa. E o fim do edital de mérito. O edital de mérito é um edital que, para distribuir professores, ao invés de considerar o número de estudantes e professores e as necessidades do curso, as unidades concorrem entre si. Mas quem está decidindo é a CDDH, que são 8 ou 9 pessoas na reitoria. E quais são os critérios deles? No limite, os critérios deles são inovação e empreendedorismo. Então, novamente, você está transferindo, claro, os professores para lugares que estão mais orgânicos com o capital financeiro. E garantir esses dois pontos, a gente pode ser derrotado. É muito ofensivo isso. Mas é o que garantiria um salto qualitativo da gente sair da defensiva e ir para a ofensiva. O movimento estudantil tinha muito isso, e foi uma das críticas que a gente fez aqui,
não só o DCA tem uma importância nisso, mas muitas organizações de oposição e até estudantes independentes não têm essa cultura de elaborar política e elaborar estratégia, né? De ficar na defensiva, de ficar na tática, de agitar muito, mas falta esse projeto de universidade que é o que a gente chama de universidade popular. Uma estratégia que vincula todas as políticas que a gente quer aqui. Beleza, valeu. Estou aqui com a Catarina, caloura da Letras aqui da USP e que está também na Rebeldia e no PSTU. Eu queria saber, vocês do PSTU, da Rebeldia, como vocês estão encarando esse momento da greve? Com relação à disposição de luta, vocês acham que vale continuar a greve? Ou talvez que vale parar a greve e continuar a luta pelas reivindicações por outros jeitos? Ainda está no meio da Assembleia, né? Mas se vocês já tiveram algum posicionamento sobre isso? Bom, pelo que a gente conversou em grupo, né, a gente acha válido sim continuar a greve. O que a gente conseguiu pela reitoria é notório, né, mas ainda assim é pouco diante do que a gente precisa. Então, a gente acha que o nosso curso tem ainda condições de continuar, o pessoal da Letras está bem engajado, os professores estão ajudando também, estão apoiando isso. Então, a gente consegue continuar, mas a gente também tem noção de que alguns cursos sofrem represárias, né, tanto da diretoria quanto da reitoria. Então, a gente também entende esse lado. E diante do que acontecer aqui na Assembleia, se por acaso voltarem de não continuar a greve, a gente vai se reunir e conversar de novo como que a gente pode fazer, como que a gente pode continuar e ajudar as unidades que ainda pretendem ficar em greve também. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Maria, do Socialismo ou Barbárie e do Já Basta, e também com o Centro Acadêmico da Geografia da USP, o SEGE. E eu queria saber o seguinte: acabou de votar agora há pouco que vai continuar a greve, né? Mas como vocês estão encarando esse momento da greve? Que balanço vocês estão fazendo aí? Vale a pena continuar a greve ou vocês acham que teria sido melhor parar a greve e continuar a luta pelas reivindicações de outra forma? Enfim, qual o caminho de luta aí que vocês acham mais consequente nesse momento? A gente acha que seria muito importante continuar a greve e não aceitar essas migalhas que a reitoria tem apresentado, porque a nossa mobilização até agora tem sido muito forte e apesar da gente estar num momento de encruzilhada, a gente ainda não conseguiu conquistar o gatilho automático, que é um ponto que a gente considera ser o mais importante para a nossa luta, porque a reitoria está falando que vão ser contratados 1.027 professores, mas sem o gatilho automático, ou seja, sem a contratação automática dos docentes que são exonerados ou se aposentam ou infelizmente vêm a falecer. Essas contratações não vão se sustentar e daqui 2 anos a gente vai ter esse mesmo problema e vai ter que fazer outra greve. Enfim, a gente acha que a greve precisa continuar com pauta única, a gente precisa se mobilizar e conquistar o gatilho automático de forma prioritária. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Noah, estudante da História da USP, da FAISCA, da MRT. E eu queria saber o seguinte: agora que foi votado que a greve vai continuar, vocês acham, primeiro, que é acertado nesse momento da luta continuar a greve, ou vocês acham que talvez deveria ter parado e continuado a luta de outra forma? Enfim, qual a avaliação que vocês estão fazendo agora durante a Assembleia, né, da continuidade da luta? E também queria que vocês explicassem um pouquinho sobre a paralisação que teve no Bandejão hoje e qual é o sentido dessa paralisação. Então, a gente acha que com certeza tinha que seguir a greve, porque inclusive várias assembleias de curso votaram a continuidade da greve no início dessa semana e a proposta da reitoria tinham, enfim, várias coisas completamente insuficientes. Por exemplo, não tocava no tema de permanência, de gatilho automático, fim do edital de mérito para a contratação de professores, além de ter um número bem abaixo do necessário de fato para a contratação de professores. Mas tem 2 pontos específicos que eram diretamente ataques aos estudantes e aos trabalhadores. Um deles, que era o ponto 6 da proposta da reitoria, que é em relação ao funcionamento dos bandejões no final de semana, sem contratação. Inclusive com a reitoria lavando a mão para as empresas terceirizadas, colocando que se fosse
que era a responsabilidade das empresas terceirizadas isso, né? E o movimento estudantil não pode passar a mão e lavar as mãos, passar pano para mais exploração dos trabalhadores, né? E isso se liga com o que você colocou, de que os trabalhadores do Bandejão Central paralisaram hoje contra isso, e a gente foi apoiar esses trabalhadores. E outra coisa em relação à proposta da reitoria, que a gente acha que é um absurdo e por isso tem que seguir a greve, é que dá abertura para as unidades punirem os grevistas, né? Então a reitoria se compromete a não punir os grevistas com medidas administrativas, mas fala que não tem responsabilidade se alguma unidade ou alguém de fora fazer essa medida administrativa ou processual de represália aos grevistas. Beleza, valeu. Tô aqui com o Guilherme, do Vamos à Luta, da CST, e eu queria saber o seguinte: como vocês estão vendo aí esse momento da greve da USP? Vocês estão com algum balanço, agora que acabou de sair dos informes, né? Mas vocês já estão com algum balanço aí de seria melhor continuar essa greve, talvez parar e continuar a luta pelas reivindicações de outras formas? Como que vocês estão vendo a situação? Boa noite, né? Eu sou o Guilherme, o companheiro já me apresentou, faço parte do Vamos à Luta, da CST. E primeiro de tudo, assim, eu acho que é importante trazer a importância, né, a nível nacional dessa mobilização da USP, incentivando também, né, outras greves como da Unicamp e da Unila. E também, né, nas primeiras reuniões que a gente teve com a reitoria, tivemos um resultado positivo. Acho importante trazer esse elemento também, né, no sentido de um recuo da reitoria pelas pautas que foram levadas pelo movimento estudantil, né? Mas agora já, atualmente, né, a gente vê um recuo da reitoria que mostra mais intransigência, né? Inclusive pautas que estavam sendo levadas, né, como vitórias, a gente vê que sai, né, para garantir uma reivindicação dos estudantes, ataca os trabalhadores, por exemplo, como a gente viu com o caso do Bandejão, né, como a gente vê com o sucateamento da IASH. Então, em relação à continuidade ou finalização da greve, a gente acha importante trazer uma análise muito consciente, assim, de entender os elementos que estão presentes, né? De fato, está tendo uma diminuição da greve, de fato, né? Os estudantes estão demonstrando cansaço, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender o motivo pelo qual teve esse recuo inicial da reitoria, que foi o uso, né, das táticas de mobilização, né, dos métodos do movimento estudantil, os trancaços, os piquetes. Foi por esse motivo que teve recuo, né? Então não cabe a gente jogar para a mesa de negociação com a reitoria, que já está começando a se mostrar cada vez mais intransigente, né? Então achamos, assim, deixamos em aberto, achamos que essa decisão tem que ser feita em conjunto com os estudantes para decidir se tem, né, espaço para continuar não a greve, mas se for finalizada, achamos que já tem que ter um indicativo de nova data, com piquetes, com trancaços, com os métodos de mobilização do movimento estudantil, porque é isso que trouxe, né, esse recuo da reitoria, assim. Então, por óbvio, né, o ideal seria que continuasse essa greve, né, que continuasse com força, mobilizando, mas se for para dar uma pausa, né, para ter essa retomada de fôlego, que a gente retome com mais força, né, e mesmo isso que já foi prometido pela reitoria, que a gente entenda que não é algo que está garantido, né. Já vimos que não dá para confiar aí na reitoria do Carlotti, já vimos que não dá para confiar aí no governo Tarcísio, então já temos que ter esse indicativo. Mas seguimos aí em aberto para o que for decidido na Assembleia. Beleza, valeu. Estou aqui com o João, da esquerda marxista, da Libelu, do Comitê contra a Privatização do Metrô, CPTM Sabesp também. E eu queria saber o seguinte: vocês da esquerda marxista, da Libelu, como que vocês estão encarando esse momento da greve? Acabou de ser votado agora há pouco que vai continuar a greve. Vocês acham que essa é uma decisão acertada, continuar a greve, ou a luta poderia continuar de outras formas pelas reivindicações? E queria que vocês destacassem nesse contexto aí do caminho da greve, como vocês acham que valeria continuar essa luta, a questão do bandejão, dos funcionários aí, com relação às 3 refeições, a essa pauta aí dos estudantes. Tá, eu vou tentar ser menos prolixo dessa vez do que do outro anterior. A gente já tinha uma leitura mais ou menos sobre quais eram as forças do movimento, que estão num outro vídeo que a gente gravou lá na Assembleia Geral, na última Assembleia Geral? Na FAO, né? Foi a última? Isso, acho que a penúltima.
Já tem um vídeo falando sobre essa nossa leitura, né, em relação às forças do movimento. Isso tem se mostrado verdade, a nossa leitura lá, né? Se você for prestar atenção em que fase da greve a gente está. A gente está numa fase de refluxo da greve, em que todos os institutos eles estão começando a sentir o peso de ter feito uma greve de vanguarda, né? Isso claramente está acontecendo, e até aqui na FEFELESH. Eu não considero que é uma decisão acertada a gente continuar na greve agora, mas a gente votou pela continuidade na greve, principalmente por causa de algumas pautas que estão em aberto. Só que aquilo que eu falei no outro áudio, né, etc., da outra vez, era que a reitoria ela sabe as nossas forças e não o que a gente está dizendo que é as nossas forças. Eles sabem exatamente que forças são. Quanto mais enfraquecido esse movimento tiver, e a tendência, ele está tendendo a ficar cada vez mais fraco, mais cursos estão saindo, e tem o risco até de virar uma greve só da FEFELESH e da IASH, né? Quanto mais fraco tiver o movimento e mais a gente levar para a mesa de negociação, mais a reitoria não vai ceder. Então, a gente tendo aprovado hoje, existe uma perspectiva que se abre de, por exemplo, a gente não conseguir alcançar nenhuma reivindicação e ser completamente derrotado dessa greve. Não seria a primeira vez. Fazendo uma análise das forças do movimento, né, o mais correto seria ter organizado a greve direito, a princípio, há muito tempo atrás. E nesse momento agora, a gente continuar provavelmente é um tiro no pé. A maioria dos institutos ainda não percebeu isso, né? O DCE, ele estava de acordo de sair da greve, mas ao mesmo tempo eles têm uma narrativa que enebria o que está acontecendo, porque para ele tem que sair porque a gente teve heróicas vitórias e etc, etc. Não, a gente não teve. A gente sabe que a carta é muito ruim. A ideia de que o movimento não está forte o bastante para avançar é basicamente uma leitura de forças. Qual é a força que tem o movimento agora? Então é isso, foi aprovada a continuidade da greve hoje. A gente vai ver como é que vai ser semana que vem. Se vão votar para sair da greve na semana que vem. A questão é, quanto mais mesas de negociação a gente for com a força que a gente está agora, mais a gente vai perder a chance de colocar as reivindicações lá, a reitoria não vai aprovar nada. Provavelmente vai acontecer isso. E aí, por exemplo, hoje nessa Assembleia a gente tirou que a gente não aceita, né, essa carta. A gente tem várias questõezinhas que tem que ser revistas, várias coisas que não foram colocadas, que 24 pontos não é o bastante, é super justo isso, mas o movimento ele se faz com os estudantes, né, com o grosso dos estudantes e não com as pessoas que estavam aprovando aqui, ou que aprovaram nessas modificações. É muito justo que se queira avançar com a greve agora, mas eu não acredito que a gente tenha força para conseguir fazer isso, sendo sincero. Na última lá a situação era uma, agora a gente está numa situação em que a Poli já saiu, em que a FEA já saiu, que a Sanfran já saiu, que outros cursos estão sofrendo as pressões e simplesmente não estão conseguindo segurar em greve. Então é isso, é uma previsão possível, nunca se sabe que desfechos podem acontecer nesse meio tempo, mas considerando a situação atual, tem uma chance muito grande dessa greve ser derrotada, a gente perder e nem conseguir essa carta de reivindicações de agora, isso que é foda. Que é muito baixa, mas tem alguns avanços. A reitoria cedeu, e ela cedeu basicamente porque naquele dia lá, a gente parou São Paulo, no dia 3/10, e aí teve uma aliança dos estudantes com os operários, né? E isso causou um cagaço gigante na reitoria, porque daí a reivindicação parou de ser para a reitoria e passou a ser para o Tarcísio. Aí forjar uma aliança com aquela força, se a greve do metrô e da CPTM, da Sabesp e dos outros não tivesse sido derrotada, a gente teria, estaria em outra parte, né? Em outro momento, assim. Provavelmente o Tarcísio já teria caído, mas não aconteceu, a greve foi derrotada por X e X questões, né, lá, está se reorganizando o movimento, né, tentaram brigar pela justiça, estão conseguindo até agora, estão se reorganizando, mas aqui o movimento da USP ficou isolado em relação a essas outras lutas que estão acontecendo. A gente não conseguiu sequer fazer a unificação com o movimento da Unicamp, que isso exigiria que a gente desviasse o ataque não para o orçamento da USP, mas para o orçamento do governo do estado. Invista mais, porque a USP sempre vai ficar na ideia de que esses 5,6 bilhões, eles são caixa para crises, e a gente não pode mexer nisso, e realmente eu acho que eles vão conseguir enrolar e a gente não vai conseguir mexer nesses 5,6 bilhões. Então a gente direciona isso para o governo do estado. No momento em que a gente direciona para o governo do estado e pede para ele investir mais na pasta, por causa dessas alegações das universidades, a gente consegue se unir, por exemplo, com a Unicamp. Mas, claro, isso aí a gente conseguiu aprovar na Assembleia da História ontem, provavelmente isso não vai ser encaminhado, até porque a greve tem um risco de acabar semana que vem ou não. Um outro ponto, já está com 5 minutos, é a questão da reivindicação das 3 refeições, que
os trabalhadores eles colocam que as 3 refeições, né, sem que tenha no texto escrito a implementação das 3 refeições com contratações, né, é uma coisa que abre espaço para terceirização, etc. A gente fez um combate em relação a isso, porque os estudantes eles não podem falar pelos trabalhadores. O correto seria que a gente apresentou nossa reivindicação, que é justa, de ter 3 refeições, né? Porque os cruspianos estão passando fome. A reivindicação é 3 refeições aos finais de semana no CRUSP. Sábado e domingo não tem refeição na janta. Então a gente está reivindicando janta e nos feriados, né? A gente tem essa reivindicação que é justa e os trabalhadores eles têm a reivindicação deles de que tem que contratar para conseguir implementar isso. A maneira correta de se fazer isso seria o Sintusp subir lá na reitoria com a gente e falar, ó, a gente precisa de tantas e tantas vagas, etc. Mas eles preferem se colocar numa posição, não todo o Sintusp, é claro, mas falando o nome aqui aos bois, é a ala do MRT, do Sintusp, está se colocando numa posição ultra-esquerdista, né, onde eles, sendo os mais à esquerda, etc., eles perceberam que isso vai terceirizar os trabalhadores, etc., e que não pode. A ideia é tipo, derrubar a proposta das 3 refeições, porque isso vai afetar diretamente os trabalhadores do bandejão. Nossa proposta é que se unifique o movimento. A gente veio aqui como Amor CRUSP, como esquerda marxista, com moradores do CRUSP, etc., para fazer um combate para que os estudantes não entrassem nesse tipo de discurso, né? E eles fizeram vieram os trabalhadores, ali o pessoal do Sintusp, fizeram fala para tocar o coração dos estudantes. A gente foi lá e falou, ó, beleza, tem isso, mas a gente também tem a nossa questão. A gente tem pessoas, companheiros que a gente conhece, etc., que está passando fome no CRUSP no final de semana. Porque eles dão R$300, né, mas R$300 não dá para garantir a alimentação, por exemplo, durante um mês, considerando que tem outras compras, etc, etc. Já aconteceu situações que, por exemplo, eu não tinha o que comer à noite no final de semana, e é isso, vai dormir, aguenta, espera outro dia, e etc. Eles colocam como se fosse uma reivindicação menor, mas não, são 2 grandes reivindicações, a contratação de trabalhadores para o bandejão, que até sem essa questão das 3 refeições é necessária, porque já foi cortado muito cargo do bandejão, tem trabalhador que está com problema na mão, tem trabalhador que está com problema de saúde, etc., porque está trabalhando mais agora. Cortaram cargos ali no meio da divisão do trabalho, né? Então, se o Sintusp tivesse preocupado de fato, né, materialmente falando, tivesse preocupado de fato em resolver isso, ele estaria conduzindo esse combate durante essa greve pela contratação. Ia estar conduzindo, mas não está. Mas agora, quando viram a carta, né, que ia falar... E a carta sim estava errada. Tipo, o acordo da reitoria estava errado. Porque eles falavam que em 15 dias iam ver de implementar as refeições, né? Mas, pô, sem nenhum plano concreto. Ok. Nesse caso, o Sintusp tinha que procurar um movimento estudantil e lutar ombro a ombro, e não tentar derrubar a cláusula. Porque é um combate que a gente está fazendo há muito tempo e não pode ser derrubado. A gente conseguiu manter ele aqui, aparentemente. Não acabou ainda a Assembleia, mas a gente fez o combate para que se mantivesse essa demanda das 3 refeições. É isso. Beleza, valeu. Estou aqui com o Alessandro, estudante de letras da USP, habilitação do francês, e que constrói a UJC. E eu queria saber o seguinte, vocês da UJC, como que vocês estão avaliando que foi votado uns minutos atrás aí que a greve vai continuar? Vocês acham que essa é uma decisão acertada? Vocês acham que o ideal seria talvez parar a greve e continuar a luta pelas reivindicações de outra forma? Enfim, qual é o balanço aí que vocês acham que é o mais adequado para pensar a continuidade da luta? Então, a gente na UJC, a gente realizou plenárias diversas para aglutinar os nossos recrutamentos, nossos aproximados, nossa base do CEAS, justamente para tentar deliberar isso, né? A gente tinha uma avaliação de que, né, a greve tem menos mobilização do que quando continuou. Apesar disso, a gente precisa travar uma luta agora de fazer com que essas poucas demandas e pautas econômicas que a gente obteve vitória, que a gente consiga agora transformar elas em uma vitória política, em uma vitória que possa mudar a universidade daqui para frente, né? Pensar também já no pós-greve, porque eu acho que isso é a forma mais consequente de fazer. E a partir disso, a gente realizou uma síntese de que seria muito importante a gente prolongar a greve para a próxima Assembleia, né? Que foi tirada, inclusive, acho que vai ser na quarta-feira, justamente para a gente entender hoje qual que é a mobilização real dos cursos
pós o feriado e nesse início da semana, né? Tiveram diversos cursos, por exemplo, que antes mesmo da Assembleia não quiseram, por exemplo, vincular a decisão do seu curso à decisão da Assembleia pelo medo de que a própria Assembleia deliberasse pelo fim da greve. Então acho que isso demonstra uma boa vontade ainda, uma boa quantidade, né? Uma grande quantidade de vontade ainda dos próprios cursos de permanecer. Então acho que nesse momento, para organizar mais as demandas, para sentir qual que é o real movimento que a greve está tomando nesse caráter e principalmente para colocar que a greve ela precisa terminar pelas nossas mãos, obviamente, mas também com uma preparação para o fim da greve. A gente não pode só receber aquilo que o reitor nos deu, que é quase nada, e desmoralizar ainda a greve, seguido de um grande feriado, e todo mundo chegar aqui na segunda-feira com aula, com os trabalhos já para serem entregues, com provas já na segunda-feira após feriado. Acho que é muito importante que a gente faça esse movimento de organização e de leitura do movimento nesse momento, né? Acho que é muito importante que a gente consiga trazer esses acúmulos para a próxima Assembleia e que a gente consiga debater, tanto no feriado quanto nesses primeiros dias da semana, justamente uma tentativa de organizar o fim da greve, seja ela para daqui um mês, seja ela na semana que vem, mas que a gente consiga realmente unir e ir acumulando tudo aquilo que os cursos estão deliberando para que a gente consiga fazer dessa vitória econômica, que ainda é pouca, em uma vitória política de longo prazo, que a gente consiga permanecer mobilizando as bases estudantis e principalmente que a gente consiga de certa forma, pautar quais serão as outras táticas, né? Tendo a greve como uma tática para demandas específicas, ela não morre em si mesma. A greve não é um fim em si mesmo, a gente precisa ter isso em mente quando a gente vai ter uma decisão tão importante que é a paralisação ou não de uma greve. Entendi. E só mais uma coisa, você que faz habilitação no francês, que é um idioma que é mais conhecido aqui, né, no Brasil com relação a coreano, japonês, que são as habilitações que aparentemente estão com mais problemas, né? Tem coisas que você acha importante trazer sobre a discussão do francês ou de outras habilitações aí da letras para a sociedade saber? Então, o Departamento de Letras Orientais é realmente o mais precarizado e aquele que tem, historicamente, menos professores, por uma questão que a própria USP impõe, que tem menos demanda por alunos, logo vamos dar menos professores. Mas nessa demanda de precarização, todos os cursos foram realmente afetados, né? No DLM, né, de Letras Modernas, a gente tem uma questão que ainda que se tenham professores o suficiente para darem as disciplinas obrigatórias, nesse momento, né, a grade em si foi planejada e tem lá no Júpiter diversas matérias optativas e eletivas. E nesse momento a gente não consegue ter nenhuma matéria eletiva ou optativa para ser ministrada. Com essa baixa de professores, o que acontece justamente é que, para que os estudantes se formem, os alunos, os professores preferem dar as matérias obrigatórias, né, até para não travar a graduação de ninguém, mas é isso, o curso fica sem pluralidade, né, fica sem especificação, os estudantes não conseguem, basicamente, deliberar um pouco mais, né, que é aquilo que é o sentido máximo da eletiva e da optativa, aquilo que eles mais se entendem dentro mesmo de um curso específico. E aí, por exemplo, no meu caso, havia uma professora já temporária que me deu aula de francês 4 durante todo o primeiro semestre. E aí, desde o início do semestre, já estava pautado um edital para recontratá-la como temporária, porque estava no fim do contrato dela, para ministrar o francês 6. Só que, uma semana e meia antes, a USP vetou esse contrato, e aí a professora de bom grado, que é uma professora contratada, que foi destacada para dar francês 2, teve que assumir essa aula de francês 6 e pegar aí mais de 200 alunos, e a matéria de língua é uma matéria que demanda
muitos trabalhos, muita correção, etc. Então ela está bastante sobrecarregada e essa é uma realidade não só minha, mas de diversas habilitações do DLM e diversas outras matérias do próprio francês. Então é isso, assim, a gente não é tão precarizado como o DLO, mas a gente já sente também a falta de professores gritantemente na letras, também no DLM. Entendi. Beleza, valeu. Tô aqui com o Vinícius, do Rua da Insurgência, e que constrói o Centro Acadêmico de Relações Internacionais da USP, o Guima. E eu queria saber como vocês acham que a greve devia seguir daqui para frente, né? A gente ainda está nos informes da reunião, mas como que você acha que devia ser encaminhada essa luta? Vocês acham que vale a pena continuar a greve? Talvez vale parar e tomar outras medidas até conquistar as reivindicações? Enfim, qual o caminho que vocês acham que é o mais adequado para continuar a luta agora? Não, então eu acho que até a última semana a gente estava tendo uma avaliação de que a greve estava avançando bem, né? A gente teve conquistas relacionadas à contratação de professores na semana passada e a gente estava acreditando que talvez a greve terminasse essa semana, né? Mas acho que com as negociações que tiveram com a reitoria ontem, antes de ontem, eles se mostraram muito intransigentes em ouvir a gente, né? Eles inclusive nem queriam deixar a comissão de negociação subir ontem, eles só subiram depois de muita pressão nossa. Então a gente avalia que talvez a greve continue por mais uma semana, porque uma das principais pautas nossas, que era a permanência, né? A gente acha que é um absurdo o PAP, que é o auxílio, ser de R$800 só. Ninguém se mantém com R$800 em São Paulo. E essa posição intransigente da reitoria de não ter querido negociar com a gente talvez faça a greve se estender por mais uma semana, né? Mas acho que ao mesmo tempo a gente entende que a gente tem que ser responsável com o movimento e, enfim, não estender artificialmente de forma a perder as conquistas que a gente já teve. Então acho que a gente tem que ter essa sensibilidade curso a curso, mas que a nível geral, né, esse posicionamento da reitoria foi ruim e pode ser que a greve se estenda por mais uma semana. Entendi. Beleza, valeu. Estou aqui com a Maria Fernanda, estudante da História da USP, constrói o CAIS, o Centro Acadêmico da História, e também constrói o JR, Correnteza e o P, Unidade Popular. Eu queria saber o seguinte, agora que a Assembleia acabou, vocês acham que foi uma decisão acertada continuar a greve, ou vocês acham que a luta poderia ter continuado de outra forma por essas reivindicações? E qual que é o caminho aí que vocês acham importante ser tomado para conquistar de verdade essas reivindicações e avançar na luta? Então, a greve ela é um método de luta. Todos os métodos eles podem tanto ganhar força como também desgastar. E por mais que a gente vê que está rolando um desgaste de alguns cursos, porque por conta do tempo da greve e também da carga de mobilizações, os estudantes ainda querem greve. E uma greve, ela não é composta só por movimentos, ela é composta pela maioria dos estudantes, inclusive a maior parte não compõe movimentos. Então, se os estudantes querem a greve e a gente ter apoiado, é uma decisão acertada, porque é isso, a gente não está aqui sozinho. E sobre os próximos métodos, eu acho que a gente tem que pensar, como a gente já veio pensando aqui, num calendário de lutas, porque a greve é um método muito importante, só que a gente também tem outros métodos de luta. Então é manifestação, sei lá, fazer tanto piquete, fazer cartazes. Tem vários métodos de lutas que também podem ser usados e que não estão assim tão desgastados, apesar de que eu acho que a gente consegue revigorar essa greve agora. Fez sentido? Entendi, fez sim. Obrigado. Nada. Estou aqui com o Leonardo, estudante da Filosofia, constrói o Centro Acadêmico da Filosofia também, o CAF, e é do ECOAR. E eu queria saber, para vocês do ECOAR, há quantas anda a greve? Vocês acham que ela tem aí um futuro pela frente ou que as reivindicações vão ser buscadas de outro jeito? Qual o caminho que vocês acham que seria o mais adequado a partir desse momento da greve? Bom, pensando agora que a gente já está há mais de 20 dias em greve, primeiro que é um saldo muito positivo, assim, acho que até conversando com outras pessoas que já participaram de outras greves, posso segurar, todo mundo diz que, olha, é uma mobilização grande que não se via, sei lá, desde 2013 pelo menos. O que é engraçado, que as greves costumavam durar 2, 3 meses, nesse um mês a gente conseguiu avançar muita coisa. Mas o saldo é positivo no sentido de mobilização, né? Como a gente ficou mais ou menos 5 anos sem greve, agora dá pra ver que a galera tá aprendendo, tá entendendo o que é. Então é isso, tá aprendendo na prática mesmo, né? E aí uma coisa que a gente tem ressaltado, assim,
enquanto ECOA, até filosofia, de como que o corpo discente está mudando. Então é a primeira greve pós-cotas, né? Então a gente está vendo já uma diversificação no corpo estudantil, e isso é muito importante. Tem debates que estão aparecendo mais agora que já não apareciam antes. Então tem um outro caráter essa greve também, né? Mas a questão é que a gente ainda não está conseguindo lidar bem com as negociações com a reitoria. A reitoria ainda se põe numa posição supostamente de diálogo, mas não quer ceder nada, né? Então as propostas que ela põe são meias soluções, né? Então o que parecia estar sendo um indicativo bom de que vai ter mais contratações e tal, bandejão aos fins de semana, na verdade tem problemas aí, porque as contratações que eles propuseram só garantiriam um mínimo que estava faltando, assim, e não necessário, então a gente está precisando de muito mais ainda, e olha que boa parte seria só temporários. E do bandejão aos fins de semana, estão tendendo a aprovar isso, mas sem contratar mais funcionários. E aí, em resposta a isso, os funcionários do bandejão paralisaram hoje, né? Tipo, não dá para conseguir uma coisa sem a outra. Então, enfim, acho que de início é isso, é uma boa experiência para todo mundo, dá para ver isso, todo mundo está aprendendo a lidar com isso, ver quais são as demandas de cada curso, como que se organiza, tem suas falhas, tem seus erros, mas a gente vai aprendendo com isso. Agora, o clima aqui agora está um pouco tenso, né? Porque a gente sentiu uma desmobilização. É muito difícil manter uma mobilização, até porque estamos chegando a um mês de todo dia estar aqui na USP tentando ganhar a galera, com atos, atividades, grupos de estudos, enfim, as intervenções mais diversas possíveis. Ainda assim é complicado. Muita gente ainda vê a greve como férias, então isso complica bastante. E tem gente que vai meio que perdendo a esperança da coisa, né? Acho que vê a greve como um fim, não como um meio. Acho que a gente vê a greve muito como um instrumento de lutas, né? A gente não vai ganhar tudo aqui na greve, mas a gente tem que conseguir ganhar condições de luta para continuar lutando mais, né? Então isso acho que está sendo ainda a linha, mas ainda assim dá para ver que o movimento ficou em dúvida, né? Tá um pouco suspenso, assim, não sabe se vai continuar, se não vai. Eu acredito que a gente ainda consiga chegar até novembro, mais ou menos. Espero que com mais força, né? Mas se não, até o fim de novembro acho que a gente ainda arrasta um pouco aqui. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, enfim, acho que sempre garantir que, olha, o saldo é positivo. Isso é importante e acho que está sendo um bom momento para a galera se mobilizar, assim. Então, muita gente que não se importava muito com a situação, nem sabia o que era o DCE, o que era o movimento estudantil, agora pelo menos está sabendo, sabe qual que é o papel, né? Sabe quais são os meios possíveis de atuação, intervenção. E, enfim, acho que é isso. Então, o fim da greve, mesmo que acabe aqui hoje, ainda não é um fim definitivo, né? Ainda tem algo a ser desdobrado depois para a gente continuar lutando, continuar mobilizando. Acho que é um pouco por aí. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Cadu, estudante de Gestão de Políticas Públicas na EASH, da USP, e também faz parte do Centro Acadêmico CAS, né? E eu queria saber o seguinte, vocês da EASH estão avaliando como esse momento da greve? Vocês acham que é um momento talvez de parar a greve e continuar a luta pelas reivindicações por outro meio? Vocês acham que é importante continuar a greve? Como vocês estão avaliando esse momento da conjuntura aqui, embora ainda esteja no meio da Assembleia, né? Mas... Bom, a gente sabe que o momento está um pouco complicado, os ânimos se afloraram um pouco, existem alguns institutos que acabaram saindo, mas a gente sabe dentro dos próprios institutos que houveram pressões, que alguns deles tiveram ameaças para sair da greve, pressões de professores, ou senão da própria diretoria dos cursos. E, assim, a nossa causa a gente vai continuar todo mundo junto, independente do resultado aqui hoje que sair, vamos continuar lutando. Se vai continuar todo mundo unido ou não, a gente não sabe ainda, mas é continuar o movimento da forma que ele está, seguir em frente. Temos problemas? Temos, mas dá pra gente corrigir. E assim, a gente tem 500 cursos diferentes, são 500 pautas. Não dava para esperar que a gente ia conseguir entrar em um consenso de uma hora para outra. Não, é uma coisa que demora, mas a gente está buscando cada vez mais isso e cada vez o movimento está se fortalecendo, ficando mais unido. Não à toa que São Carlos hoje também piquetou o prédio, eles também entraram em greve junto com a gente. Legal. Mais uma coisa, especificamente com relação à EASH, esse ano vocês ocuparam aí no primeiro semestre a faculdade de vocês.
e tem as pautas mais específicas da EASH, inclusive aí a reitoria falou que ia ter uma creche nova, agora na EASH, no meio das reuniões de negociação. Então eu queria que você se aprofundasse um pouquinho, para quem não conhece essa discussão toda, quais são as questões mais específicas da EASH, se quiser contar do processo de luta de vocês de antes dessa greve aqui. Bom, dando um pouco do histórico. A EASH, desde sua fundação, ela foi criada com 4 pilares e um deles é você dar uma reparação histórica para a região da Zona Leste. Qual é o grande problema? O nosso campus ele fica em cima de gás metano. Durante um tempo houve terra contaminada que a gestão Boeri colocou, que é a mesma gestão do Rodas. O Rodas era reitor, o Boeri era o diretor nosso, e ele levou terra contaminada para lá. O campus ficou fechado durante 8 meses. A gente teve uma mobilização naquela época. Após isso, o movimento, de certa forma, com a pandemia, acabou dando uma minguada. Porém, nesse ano, a gente indo atrás de reivindicações, vendo que havia muita coisa que tinha que mudar lá dentro, a gente criou um novo movimento que ocupou a EASH do dia 20 de junho ao dia 28 de julho. Foram 8 dias que a gente dormiu lá dentro. Saímos com algumas promessas a respeito do auxílio manutenção, PAPF, porque a gente tinha problemas com isso e existem cursos lá que estão com risco de fechar. O nosso maior exemplo de todos é a obstetrícia, que é o que mais falta professores. Chega a faltar quase 30 professores dentro do curso, então é um curso que estava muito ameaçado. Existiam outras pautas? Sim, existiam, mas as principais eram a contratação de professores e o PAPF. Uma outra que a gente acabou colocando aqui nessa segunda parte da ocupação, tudo agora unificado com todos, foi a questão da ampliação do espaço. Por quê? A gente tem um déficit de prédios lá dentro, tem muita coisa que falta. A gente tem um prédio que a gente chama de elefante branco, só metade do prédio está construído até hoje. Ele é um prédio que a parte que está é inútil se não existe o resto. Ele precisa ser completo para poder trabalhar. A gente tem a questão da creche, que é uma das coisas que aparentemente a gente conseguiu durante essa segunda ocupação. E outra coisa é a construção da piscina, que seria para o pessoal de geronto e de educação física essencial, que não existe até hoje, e eles têm que vir para a cidade universitária para poder usar o prédio. Então, o que acontece? Na primeira ocupação, saímos com promessas, algumas foram cumpridas sim, mas que nem eu falei no começo, nossas pautas principais eram contratação de professor e a questão do PAPF. Os professores foram contratados alguns, está em processo de contratação, e o que eles fizeram foi, na verdade, adiantar as vagas que tinha antigamente, que tinha futuramente. No caso, os próximos 2 anos a gente não pode contratar ninguém. Então, a gente ganhou a princípio, porém, se você vai ver a longo prazo, a gente não teve um ganho tão grande. E segunda coisa, o PAPF, eles disseram que iam reanalisar os casos que a gente considerou errado. E eles negaram todas as reavaliações. E outra coisa foi, a gente queria a volta do auxílio EASH, porque devido a todas as questões que a gente tinha próprias do campus, de ser um campus isolado, ficar no extremo da Zona Leste, tudo, a gente tinha um auxílio próprio, ele foi retirado e eles falaram que durante a formulação do PAPF 2024, nós poderíamos sugerir isso através de consultas populares que teriam. O edital deles possui 6 páginas. São 6 míseras páginas que dão interpretação dúbia sobre as questões e eles abrem muitas brechas para que você escape do que está escrito lá. O que aconteceu foi, a gente foi atrás e montamos a nossa pauta do que a gente achava que devia ser o auxílio. O nosso formato tinha 10 páginas só em justificativa, ou seja, era maior que o edital inteiro. Nós enviamos uma vez negado, enviamos a segunda vez negado, e depois, quando ele foi para ser aprovado, a gente já estava aqui na ocupação de novo, unificado com todo mundo. Durante a reunião, tentaram fazer com que não houvesse a votação, porém a resposta que a pró-reitora de inclusão e pertencimento deu foi: se vocês quiserem, eu não voto o PAPF 2024, mas saibam de uma coisa, o movimento estudantil será culpado do PAPF continuar o que está esse ano. Os estudantes que estavam lá na hora, eles falaram, entre 2024 e 2023, a gente prefere 2024. É o que a gente quer? Não, porém é menos pior, então foi esse que acabou passando. Esses são os problemas principais. As promessas que o reitor fez agora, muitas delas, o que está lá são coisas que a gente queria? Sim, mas a forma que elas estão colocadas não é o que a gente quer. Porque está sempre como uma questão de análise, como uma questão de talvez, possivelmente. A gente saiu a primeira vez daquele prédio com promessas e promessas que não foram cumpridas. Caso ele não deixe claro o que vai acontecer, ele assine um documento ou esteja registrado no papel, na hora que a gente for assinar, isso vai sair do papel, isso vai acontecer, o prédio não vai ser desocupado, porque ele não cumpre quando ele só faz promessas em vão. De promessas que assim não estão registradas, promessas que são, e a gente vai pensar. Não, a gente não quer que ele pense, a gente quer que ele faça. Beleza, valeu.
Estou aqui com o Vitor, estudante de Biologia da USP, constrói o CABI, o Centro Acadêmico da Biologia, e também é do Afronte e da Resistência. Eu queria saber, pelo Afronte, pela Resistência, agora que a Assembleia acabou, vocês acham que foi acertado continuar a greve? Ou vocês acham que poderia ter parado a greve e continuado a luta pelas reivindicações por outros meios? E agora que continuou a greve, qual o caminho que vocês acham mais adequado para construir a luta em direção a essas reivindicações? Bom, boa noite aí, pessoal. Não, a nossa opinião, acho que foi colocada inclusive numa fala na Assembleia, né, que a gente está identificando que tem vários cursos que estão começando a ter dificuldade de manter a greve, então isso dá um sinal de alerta para a gente que talvez não seja possível, né, continuar com a greve e continuar forçando a barra com esse método de mobilização. A gente está vendo que os espaços estão ficando cada vez mais esvaziados e tudo mais. Acho que a gente precisa de uma reoxigenação que massifique de novo o movimento, porque é assim que a gente vai conseguir as vitórias, né? Essa é a nossa opinião. Acho que a continuidade da greve até a semana que vem, acho que foi um avanço. Foi uma decisão da Assembleia, acho que está correto. Inclusive para os cursos continuarem se atualizando, vendo como é que vai ser a volta do feriado e tudo mais. A nossa avaliação é que provavelmente vai ser difícil manter essa greve, inclusive mesmo completa na semana que vem. Muitos cursos vão sair mesmo antes de segunda-feira. E acho que a tarefa agora que está colocada é pensar, porque é importante, porque uma boa parte das pautas, a grande maioria, né, podemos dizer, das nossas pautas não foram atendidas, é pensar em como seguir uma mobilização permanente, né, pressionando a reitoria, pressionando as unidades, inclusive para que o que foi conquistado não seja perdido e seja aplicado. E acho que isso se dá com uma outra maneira de mobilização, pensando que, enfim, como a greve está chegando no impasse, chegando no limite, pensar em outros tipos de táticas mesmo, que consigam reoxigenar, trazer os estudantes para a universidade de novo, conversar com todo mundo, refazer os debates e tudo mais sobre a necessidade de continuar mobilizado, e pensar no calendário de mobilização, em várias pressões, para que inclusive a gente possa, eventualmente, quando possível, fazer uma nova greve, seja esse ano que vem, para enfrentar o Tarcísio, ou qualquer coisa assim, né? Então, seguir pensando na melhor tática para o movimento ser vitorioso, acho que isso é o principal. Beleza, valeu.